Olá! Hoje a gente mergulha numa relação assim fascinante e também bem controversa, né? A da cannabis sativa com a espiritualidade. É verdade, um tema complexo. Sim. E as nossas fontes, que são baseadas no livro Cannabis e Espiritualidade, uma abordagem, mostram um contraste, sabe? Muito grande. Como assim? De um lado, a visão moderna, muito focada no recreativo, medicinal ou até no proibido, né? Uhum, criminalizado. Exato. E do outro lado, um legado de milênios, onde essa planta era sagrada mesmo. É uma dissonância e tanto, né? Pensar nisso. Pois é, de reverência antiga para esse estigma atual. Para a gente entender melhor, vamos pensar na cannabis como enteógeno. Ah, gosto desse termo. Enteógeno. Sim, significa aquilo que revela o divino interior. Isso ajuda a recontextualizar, né, a planta como talvez uma catalisadora para uma jornada interna. Mas não garantida, né? Depende muito. Totalmente. Depende da intenção, do preparo da pessoa. Então, a ideia hoje é mapear um pouco dessas raízes ancestrais, sabe? E também das estruturas filosóficas, tipo o hermetismo, alquimia. Que podem dar um norte para essa experiência. Exato. E como construir uma prática, um ritual que seja pessoal, que tenha significado. Ótimo ponto de partida. Então, começando pelas raízes. As fontes falam de uso ritualístico há mais de 10 mil anos. 10 mil anos. É muito tempo. Muito. Sugere que quem aborda a planta com reverência hoje talvez esteja se reconectando com algo muito antigo da humanidade. Com certeza. E é incrível ver como culturas diferentes integraram a cannabis, né? No hinduísmo, por exemplo, a ligação com Shiva é fortíssima. O senhor do bang, né? Exatamente. Tem a lenda do Samudra Manthan, aquela da agitação do oceano, onde o bang, que é um preparado da planta, Ah, sei. teria aliviado Shiva depois que ele bebeu um veneno o Halahala para salvar os deuses. Nossa, que história. E não para aí. Os Vedas, textos sagrados, classificam a cannabis como uma das 5 plantas sagradas. Associam a felicidade, a libertação do medo. Que diferente da visão atual predominante. Muito. E você vê os sadhus, aqueles ascetas, eles usam, mas de forma disciplinada, sabe? Para meditação, para buscar a transcendência. Não é recreativo no sentido que a gente pensa hoje. Entendi. Essa visão de divindade ligada à planta é um contraponto muito forte, né? E como isso aparece no movimento Rastafari, que também tem uma ligação conhecida? Ah, para os rastafares é fundamental. A ganja, como eles chamam, não é droga, é um sacramento mesmo. Um presente de Jah, de Deus. O sacramento. E eles justificam como? Usam passagens bíblicas. Gênesis 1:29, por exemplo, que fala que Deus deu toda a erva que dá semente pra gente. Salmo 104, Apocalipse. Interessante essa leitura. Sim. E tem as sessões de raciocínio, as reasoning sessions. Eles usam chales, um tipo de cachimbo, de forma comunitária, Para quê, exatamente? para buscar unidade, entendimento mútuo, uma consciência cósmica, sabe? Tudo ligado à Levitivity, que é a filosofia deles de viver em harmonia com a natureza, com o divino. Fica muito claro que a intenção e o contexto cultural fazem toda a diferença, né? Separam o sagrado do profano, digamos assim. Exatamente. A planta é a mesma, mas a abordagem... Muda tudo. E tem outras culturas também, né? As fontes mencionam China, Egito. Sim, brevemente. Na China antiga, parece que usavam em rituais funerários para comunicação espiritual. No Egito, ligada à deusa Seshat, da sabedoria, da escrita. E no Brasil? No Brasil, tem o exemplo do Santo Daime, né? Onde algumas linhas, como as Ceflores, usam a cannabis, que chamam de Santa Maria, como um complemento ritualístico à ayahuasca. Nossa, quanta diversidade de uso espiritual. Agora, como estruturar essa experiência internamente? As fontes falam de filosofias como o hermetismo. O que seria isso? O hermetismo, pelo que as fontes indicam, funciona quase como um sistema operacional para a mente, sabe? Para guiar a experiência. Ele se baseia em 7 princípios universais. Tipo quais? Bom, tem o princípio do mentalismo, por exemplo. Ele diz: o todo é mente, o universo é mental. Ok. E na prática com a cannabis? A ideia é que a sua intenção, seu estado mental, isso não é secundário. É o que cria a experiência, fundamentalmente. A qualidade da jornada depende da sua mente. Entendi. A intenção como força ativa mesmo.
E o princípio da correspondência, aquele do assim em cima como embaixo? Esse também. O microcosmo reflete o macrocosmo. O que acontece dentro de você reflete o universo e vice-versa. Usar a cannabis com essa consciência pode abrir outras percepções sobre essa conexão. Faz sentido. E tem outros, né? Vibração, polaridade. Sim, vibração. Tudo está em movimento. Sentir sua própria energia e como a planta interage com ela. Polaridade. Tudo tem dois polos. Transmutar uma experiência difícil, por exemplo, ver o outro lado dela. Causa e efeito. Sua intenção é a causa, a experiência é o efeito. É um mapa bem completo para navegar a experiência, então. E a alquimia interior, essa ideia de transformar chumbo em ouro dentro da gente. Exato. A alquimia não era só sobre mexer com metal no laboratório, né? Era principalmente sobre transmutar a psique, transformar as partes base, as sombras, em ouro espiritual, em consciência. E como a cannabis entra nisso? As fontes trazem a ideia da alquimia vegetal e da doutrina das assinaturas, de Paracelso. Doutrina das assinaturas. O que é isso? É a ideia de que a aparência da planta, suas características, dão pistas sobre seu propósito, sua assinatura divina, digamos. Ah, e quais seriam as assinaturas da cannabis, segundo essa visão? Bom, as fontes sugerem algumas interpretações, né? As flores brilhantes, cheias de cristais, poderiam simbolizar o florescimento da consciência. Bonito isso. A resina dourada, pegajosa, talvez a quintessência espiritual, o tal ouro alquímico, e o próprio efeito psicoativo, como um guia, uma chave para acessar reinos interiores da mente. Uma visão bem simbólica e profunda. Dá outra dimensão para a planta. Com certeza. E como a gente traz tudo isso para uma prática, para um ritual sagrado hoje? As fontes falam muito de set e setting. O que são? Fundamental esses dois. Set é a sua mentalidade, seu estado interno, a intenção clara, o preparo emocional, físico. Tudo isso é o set. E o setting? O setting é o ambiente, onde você está. Tem que ser um lugar seguro, tranquilo, pode ser um canto em casa que você prepara, consagra, ou um lugar na natureza. O ambiente influencia muito. Certo, set e setting. E para construir o ritual em si, alguma orientação? Sim, as fontes dão dicas. Primeiro, escolher bem a variedade da planta, o método de consumo, alinhar com a intenção. Uma índica, talvez, para algo mais introspectivo, uma sativa para a criatividade, por exemplo. Mas isso varia muito, né? Sim, claro. Depois, a formalidade ajuda. Abrir o espaço ritualisticamente, talvez com uma prece, uma intenção clara, e fechar depois, agradecendo. E o consumo? Consciente e com moderação. A dica de ouro é: comece com pouco, vá devagar. Não é sobre quantidade. Entendi. Menos é mais, talvez. Muitas vezes, sim. E durante a experiência, se engajar em atividades que tenham a ver com a intenção. Meditar, escrever, desenhar, ouvir música. E depois? Acabou o ritual, e aí? Aí vem uma parte crucial: a integração. Refletir sobre o que surgiu. O que você sentiu, percebeu? Como levar isso para a vida? Anotar, conversar sobre, integrar é tão importante quanto o ritual. Falando no que surge, as fontes mencionam acessar um eu superior, silenciar o ruído mental, talvez aquela rede de modo padrão do cérebro que tanto se fala. É uma possibilidade, sim. A cannabis parece, para algumas pessoas, diminuir aquele fluxo incessante de pensamentos automáticos, sabe? Aquele blá 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 mental. Sim, a mente tagarela. Isso. E aí, nesse silêncio relativo, podem surgir insights. Uma sensação de conexão mais profunda, talvez com esse eu superior ou com algo maior. Mas não é só isso, né? Também pode vir coisa difícil. Ah, com certeza. E é vital estar preparado para isso. A cannabis pode trazer à tona conteúdos do inconsciente. Medos, sombras, traumas antigos. E aí? O que fazer? Aí entra a alquimia de novo. Essa é a prima matéria, a matéria-prima bruta. Às vezes é desconfortável, assustadora até. Mas a ideia não é evitar, é olhar para isso, trabalhar com isso. Então exige coragem. Muita coragem e disposição para encarar o que vier. Não é só busca por prazer ou estado alterado agradável, é trabalho interno. Entendi.
E combinar com meditação, por exemplo, funciona? Tem riscos? Pode ter uma sinergia ótima para alguns. A cannabis pode aprofundar a meditação, facilitar o foco. Mas tem um risco sim, Qual? o de criar uma dependência. De achar que só consegue meditar ou ter insights com a planta. Vira uma muleta. Certo. O ideal, segundo as fontes, é usar como uma ferramenta exploratória, sabe? Para talvez ter um vislumbre do que é possível, mas o caminho mesmo, o desenvolvimento espiritual, tem que ser feito sem depender dela. Ok, então, para a gente ir amarrando. O potencial sagrado da cannabis, ele não é automático. Não está na planta por si só. Não, ele é cocriado. Co-criado pela nossa intenção, pela estrutura filosófica que a gente usa para entender e pelo cuidado com o ritual, com o set e setting. Exatamente. É como resgatar esse legado ancestral, mas com consciência, com responsabilidade. A planta pode ser uma chave, então. Pode. Pode abrir uma porta. Mas a jornada para dentro, o desenvolvimento da consciência, isso é trabalho do praticante, inteiramente. E a integração depois é fundamental. É o que faz a diferença, levar os aprendizados para a vida real, para o dia a dia. Senão fica só uma experiência isolada. Perfeito. Para a gente fechar, fica uma pergunta no ar, né? Pensando nessa história toda, nesse uso espiritual tão diverso e antigo, como que essa perspectiva ancestral, que vê a planta como ferramenta de conexão, de transformação, como isso poderia, sei lá, enriquecer ou equilibrar o nosso debate atual? É uma ótima reflexão. Porque hoje parece que a gente só fala do medicinal, do legal, do recreativo e esquece essa dimensão mais profunda, né? Fica aí a provocação. Fica a provocação. Um diálogo mais amplo talvez fosse bem interessante.